Bom dia a todos. Senhor Primeiro-Ministro, espero que esteja muito bem disposto, como sempre, e preparado para este debate que se reveste de mais elevada importância para todos os cabo-verdianos e para o futuro deste país. Também espero que todos os partidos presentes neste Parlamento reconheçam a importância deste debate e o seu papel na definição de políticas e mecanismos que valorizem e apoiem o setor agrícola e o desenvolvimento rural de Cabo Verde e o próprio desenvolvimento de Cabo Verde. É preciso ter em conta que, quer estejam no governo ou na oposição, todos os partidos políticos, não obstante as suas diferenças ideológicas, têm a responsabilidade e a oportunidade de elaborar em conjunto e de forma construtiva para estabelecer as prioridades convergentes que promovam o bem-estar dos cidadãos, bem como a estabilidade e o desenvolvimento do seu país. Neste debate concreto sobre o desenvolvimento rural, o propósito último será o de procurar as vias que permitam todos os interessados do setor agrícola investir, criar emprego, gerar conhecimento, inovar e introduzir novas tecnologias, trabalhar a terra com sustentabilidade e garantir um merecido lugar nas cadeias de valor, incluindo as externas. Neste debate, o que nos difere não são os objetivos, mas sim a nossa própria relação com a sociedade, em que uns, imbuídos de uma carga ideológica de pendor mais paternalista e assistencialista, defendem soluções imediatas e eleitoralistas, e outros, inspirados por um espírito de desenvolvimento, com base no mais absoluto respeito pela dignidade humana, preferem trazer ao Parlamento e à sociedade as soluções que acreditam ser as mais inovadoras e geradoras de bem-estar e felicidade. É neste sentido que apelo a todos os sujeitos políticos presentes nesta Casa Parlamentar que façamos um debate sereno e, sobretudo, focalizado nos interesses dos nossos homens, mulheres e jovens do campo, no quase perpétua luta contra as auguras, incertezas e angústias que a nossa dependência das chuvas tem proporcionado a eles e a todos nós. Sem qualquer vacilação, permita-me aqui afirmar que a melhoria do bem-estar das populações e o crescimento têm constituído o objetivo central das ações deste governo. Até o mais distraído terão notado que a preocupação central do governo é de implementar um conjunto de políticas e programas nos diversos domínios da vida nacional. Políticas essas que abarcam a agricultura e o desenvolvimento rural sustentável, o combate à fome e à pobreza, a melhoria das infraestruturas económicas e sociais. Essas políticas visam, sobretudo, revelar como se pode vencer os desafios e associar o desenvolvimento rural à ideia de criação de capacidades humanas, políticas, culturais, técnicas e como outros setores-chave da diversidade da economia cabo-verdiana possam conjugar-se para que permitam às populações rurais agir para transformar e melhorar as suas condições de vida. As principais linhas orientadoras para a definição estratégica do desenvolvimento rural não têm como propósito a colheita de votos, mas consiste numa série de medidas que visam, primeiro, o relançamento da economia. Segundo, o desenvolvimento da economia verde por via da aceleração da transição energética, do reforço de investimento e criação de condições para a massificação das redes de abastecimento de água, melhoria da governança ambiental e climática e transformação da agricultura. Terceiro, redução da pobreza absoluta e erradicação da pobreza extrema. E quarto, desenvolvimento rural como desenvolvimento local e regional. Até os superdistraídos terão já notado que o Governo está a trabalhar na construção de uma visão alargada dos espaços rurais numa abordagem territorializada que estimula a diversificação económica e a participação coletiva, bem como no fortalecimento da agricultura
e através da elevação da produtividade, privilegiando a produção agrícola e pesquisa por forma a não só reduzir o déficit alimentar, mas também proporcionar condições de vida dignas às populações, principalmente as mais vulneráveis. Até os ultra-distraídos compreenderão que, longe de uma visão imediatista, paternalista e assistencialista, este governo encara o desenvolvimento rural não encara o desenvolvimento rural como mera modernização agrícola, nem como industrialização ou urbanização do campo, mas sim como criação de capacidades humanas, políticas, culturais e técnicas que permitam às populações rurais agir para transformar e melhorar as suas condições de vida por meio de mudanças nas suas relações com as esferas do Estado, do mercado e da sociedade civil. Para tanto, é indispensável que essas populações ampliem o seu acesso a recursos, pois a diversidade e a multifuncionalidade são marcas específicas dos espaços rurais e daí o seu importante papel no desenvolvimento do país. Nesta concepção, o desenvolvimento rural, no atual contexto, deve ser entendido como um conjunto de atributos interligados, complementares e inseparáveis. Até os distraídos terão notado que, apesar de momentos difíceis que vivenciamos com a crise económica e social resultante da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, crise energética mundial que aumenta os preços de combustíveis e da eletricidade no país, situação de seca que ainda se prolonga no país e que afeta a produção agrícola, a pecuária, o emprego, o rendimento, os cabo-verdianos, contrariamente a outras paragens, não morreram de fome, nem ficaram sem vacinas ou cuidados de emergência médica, pois vencemos, senhores. Enquanto fizemos tudo isso, a seca prevalece no país, apesar das chuvas deste ano, pelo que continua a exigir um programa de mitigação aos déficits para apoiar os agricultores, os criadores de animais e as famílias rurais, e também a introdução de um programa de estabilização de preços de cereais. É neste contexto difícil que se está a reajustar as finanças públicas e a relançar a economia do país, o que é extremamente exigente. Torna-se assim um desígnio nacional impulsionar Cabo Verde como um país seguro do ponto de vista sanitário e de saúde pública, aliviar a dívida pública, aumentar a resiliência e diversificar a economia. É preciso uma abordagem de políticas com efeitos a médio e longo prazo, capazes de tornar e colocar Cabo Verde no horizonte 2030, com um país resiliente, com destaque para a transição energética, a estratégia da água, diversificando as fontes de irrigação associadas à dessalinização e às energias renováveis. Percebe-se assim que para garantir o desenvolvimento rural sustentável é preciso uma forte aposta na educação, na qualificação profissional, na produtividade do trabalho, na capacidade empreendedora, criadora e inovadora dos jovens, igualdade e equidade do género, transformação digital para tornar o Estado, as empresas e as organizações mais eficientes, contribuir para reduzir as assimetrias regionais e criar oportunidades de inovação, desenvolvimento de talentos empresariais e talentos de inovação para os jovens. Falar do desenvolvimento rural é também falar do turismo sustentável, mais desconcentrado, com ofertas mais diversificadas e com alavancagem de setores como agropesqueiro, indústria criativa e serviços de saúde. Associado ao desenvolvimento rural está também o desenvolvimento da economia azul, de forma sustentável, potencializando a estabilidade e a localização do país para impulsionar Cabo Verde como um hub turístico, aéreo, marítimo e tecnológico e integrar Cabo Verde em cadeias de valores regionais e globais. Estamos, pois, perante a permanência de fazer muito, ao mesmo tempo e de forma articulada. Diz o santo-antonense, falar é que boca, dá é que pé. E falo à vontade dos santo-antonenses, porque apesar de praense, sou também um deles. A minha mãe é de Paulo. Estamos preparados, assim, minhas senhoras e meus senhores, estamos preparados para este debate e temos todos os dados para apresentar aos cabo-verdianos sobre o caminho já percorrido, sobre o caminho a percorrer e, sobretudo,
como vamos percorrer o caminho que falta percorrer. É a diferença, como diz o Santo Antonense, entre quem fala e quem vai mesmo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.